6h22, de volta com o Manhã no África. Tenta horário para não perder o seu compromisso do dia. E a eleição no 4º maior colégio eleitoral do estado foi bastante movimentada. A gente está falando de Manacapuru. Por lá, eleitores aguardaram até 4 horas na fila para conseguir votar. Aos poucos, os eleitores foram chegando até formar filas nos locais de votação. Seu Antônio, de 79 anos, veio da comunidade do Pesqueiro, no Rio Solimões. Apesar da idade, ele disse fazer questão de votar. Eu voto e faço questão de não votar nulo de maneira nenhuma, porque é o direito da gente votar, né? Se pela manhã o clima era de tranquilidade, à tarde foi grande a aglomeração de pessoas nas 277 sessões eleitorais da cidade. Em alguns locais de votação, eleitores demoraram até 4 horas para conseguir votar. Mas nem isso desanimou esse eleitor. Para mim valeu a pena estar esse momento aqui esperando, porque é um momento ímpar, um momento em que eu vou poder contribuir para o meu país. Então, independente de estar demorando, estou feliz. Um forte esquema de segurança, com mais de 300 homens da aeronáutica, policiais militares, civis e Polícia Federal, assegurou a lisura do pleito. Mas ainda assim teve gente cometendo crime eleitoral. A Justiça Eleitoral registrou durante todo o dia 2 detenções. Uma pessoa por estar praticando boca de urna e uma outra por suspeita de compras de votos. Essas 2 pessoas foram encaminhadas para a Polícia Federal, onde foram ouvidas, em seguida liberadas. O juiz da 6ª Zona Eleitoral, que atende, além de Manacapuru, o município de Anamã e Capiranga, definiu o pleito como dentro da normalidade. A gente esperava uma eleição um pouco mais exaltada, em razão dessa polarização que está ocorrendo, né, que a eleição é um pouco atípica do que a gente estava acostumado, mas graças a Deus, sem maiores incoerências, algumas reclamações, mas mais relacionadas ao calor mesmo de algumas sessões, mas nada assim que possa dizer um problema para a eleição, alguma coisa que venha comprometer a lisura. E em Parintins, também no interior do Amazonas, mais de 51 mil eleitores compareceram às urnas. O pleito ocorreu dentro da normalidade. Com 68.263 pessoas aptas a votar, a eleição em Parintins, segundo o maior colégio eleitoral do estado, foi considerada tranquila, com poucas ocorrências registradas no pleito. Especialmente parabenizar os eleitores, porque o comportamento foi exemplar, seguiram à risca o que nós orientamos. Recebemos, claro, algumas denúncias que estão sendo apuradas, outras que vão necessitar de um prosseguimento, mas, de um modo geral, foi tranquila, foi dentro do esperado. Eu percebi um ânimo de paz, que era aquilo que eu mais buscava. E algumas intercorrências, como em um local de votação a urna deu problema, nós tivemos que substituí-la, mas de imediato isso foi possível. E também em Parananema, na escola São Pedro, houve um problema de aglomeração de pessoas que formou-se assim, uma fila muito grande, muitos eleitores para uma escola muito pequena. Nesta escola estadual que fica na zona leste da cidade, antes mesmo do início da votação, as filas já eram grandes nas sessões eleitorais. O aposentado José Teixeira, de 81 anos, não é obrigado a votar por causa da idade, mas ele fez questão de exercer a cidadania. Cheguei cedo porque gosto de me pegar cedo e realmente eu sempre gosto de votar. Na cidade que eu estou, mas eu voto. Eu acho que eu votei certo. Quem também não abriu mão do voto foi Dona Marilza, de 78 anos. A alegria dela, após escolher os candidatos, era de quem acredita que colaborou para um futuro melhor para o Amazonas e o Brasil. Por que a senhora faz questão de votar? Porque eu tenho vontade, eu acho tão bonito. E, né? Tenho meus filhos, tenho meus netos. 51.549 pessoas compareceram às urnas, total de 75,6% do eleitorado. A abstenção foi de 24,4%. A apuração dos votos no município encerrou por volta de 8h30 da noite. Para o governo do estado, o candidato mais votado em Parintins foi Wilson Lima, do PSC, com 16.253 votos, totalizando 1/3 dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Davi Almeida, do PSB, e na terceira colocação, Amazonino Mendes, do PDT. Para presidente da República, o mais votado foi Fernando Haddad, do PT, com 72%, seguido por Jair Bolsonaro,
que obteve 15%. Após o resultado final, a população fez algumas passeatas para comemorar a vitória de alguns candidatos eleitos. Parintins tem representante sim. De acordo com a juíza eleitoral de Parintins, Larissa Roriz, a preparação para o segundo turno do pleito 2018 já inicia nesta segunda-feira. E o primeiro turno das eleições 2018 foi considerado tranquilo pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Vamos acompanhar agora como foi a movimentação durante todo o dia de ontem no TRE. Na primeira coletiva do dia, participaram o presidente do TRE, João Simões, e o ministro do STJ e ministro substituto do TSE, o amazonense Mauro Campbell, que veio a Manaus para votar. Uma pequena visita aos locais de votação, uma coisa que me deixou muito triste, a grande sujeira nas ruas, perto dos locais de votação, cheio de propaganda eleitoral. Eu vim aqui exercer o direito de voto e, já autorizado pela senhora ministra, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ontem nós passamos a manhã no tribunal checando todos os 4 sistemas das urnas eletrônicas, os sistemas das urnas eletrônicas de apuração e totalização dos votos, enfim, absolutamente garantindo à população brasileira que a vontade dela será devidamente espelhada na totalização dos votos e cumprimentar, sobretudo, a todos aqueles atores que estão aqui no meu estado do Amazonas, com as dificuldades que a Amazônia impõe e nos dá de satisfação e prazer também, mas de levar a cidadania a todos os rincões amazônicos. Para a segurança pública, as Forças Armadas apresentaram um plano de segurança para o pleito, com a participação de mais de 4.200 militares em campo. A polícia do sistema de segurança estadual está na rua, coibindo para que o nosso eleitor ele vá votar com tranquilidade, que não tenha nenhum empecilho na ida dele aos locais de votação, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. A atuação da Força Aérea nessas eleições ela é bem dividida em 2 eixos, o eixo logístico e a garantia da votação e apuração propriamente. Realizar a segurança dos locais de votação e garantir a realização do pleito nas cidades de Manacapuru e Anamantã somente, com tropa. O Comando do Distrito Naval recebeu a missão de contribuir para a garantia da votação e apuração, que nós chamamos de GVA, nos municípios de Itacoatiara e Parintins, no Amazonas, empregando navios, aeronave e tropas de fuzileiros navais. Levamos as urnas de votação para 92 comunidades, em todos os estados, não só no Amazonas, Acre, Roraima, totalizando então 92 comunidades que receberam esse apoio logístico das urnas eletrônicas. E um imprevisto que poderia comprometer o pleito na zona oeste de Manaus foi registrado. Uma pane na subestação elétrica da Ponta do Ismael deixou os moradores da Compensa sem energia. Foram quase 30 minutos de apagão. Mesmo assim, a votação seguiu normalmente. Na verdade, nós tivemos um problema num dos disjuntores da subestação, que acabou acarretando na retirada dos outros alimentadores que atendem aquela região. Nossa equipe fez o remanejamento de carga para outros alimentadores de outra subestação, no caso de Compensa, que fica próximo ali. Mesmo com as constantes reclamações dos usuários do transporte coletivo, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos enfatizou que os ônibus rodaram sem qualquer imprevisto. Hoje, como fosse dia útil, na fase de 1.249 ônibus, com uma carga de reserva. Os ônibus que estão nas empresas, são ônibus que é o nosso plano de contingência. Deu pane no ônibus na rua, nós vamos fazer a troca, então teve essa preocupação. Durante a tarde, o TRE Amazonas fez questão de destacar que as notícias falsas estavam confundindo os eleitores, mas todas as denúncias que chegaram ao tribunal vão ser avaliadas. O aplicativo Pardal recebeu 174 denúncias de crimes eleitorais no Amazonas.
Outros 227 casos foram recebidos através da rede social do TRE Amazonas e 55 denúncias por telefone. Além disso, 151 irregularidades chegaram ao Comitê de Combate às Fake News e serão avaliadas pelo Ministério Público Eleitoral. No levantamento preliminar do TRE, 76 candidatos devem ser punidos pelo derramamento de santinhos nas ruas. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública começou a recolher a sujeira a partir de 5 horas da tarde. Quem aparecer no lixo eleitoral vai ser punido com multa e deve também ser autuado por crime ambiental. Derramamento de santinhos é uma infração que tem uma dúplice repercussão. Tanto pode caracterizar propaganda irregular, passível de multa de R$2 a R$8.000, como também pode caracterizar crime de boca de urna, que consiste em realizar propaganda no dia das eleições. Nesse caso, cabe uma ação penal, a pena é restritiva de direito, privativa de liberdade, mas ainda assim é uma sanção penal que será aplicada. No início do nosso Tribunal Pleno, da quarta-feira que vem, às 11 horas, nós iremos receber todos os autos de infração, tanto da parte das juízes da propaganda eleitoral, os TNIs, que o desembargador Turi já mencionou, os autos de infração da área de limpeza pública e os autos de infração da área do meio ambiente. E aí, eles, além desses autos de infração administrativos, eles terão que responder também pelo crime que eles cometeram. E isso nós vamos ser bem ágeis, ou seja, agir com celeridade e também aplicar o rigor da legislação, para que isso não aconteça mais nas eleições do nosso estado. A Secretaria de Segurança Pública também apresentou o balanço das ações no dia do pleito. Os crimes eleitorais serão repassados para a Polícia Federal para a abertura de inquérito. O nosso balanço do nosso relatório até às 16 horas são de 177 chamados de supostos crimes eleitorais via 190, via o nosso sistema SAS, dos quais tivemos a constatação de 42 detenções, né, de pessoas, e tivemos dessas detenções, o que viraram prisão realmente, 24 presos, dos quais 18 no interior e 6 na capital. A maioria, senhores, desse tipo de delito é transporte irregular de passageiros, distribuição de santinhos, né, boca de urna, propaganda eleitoral irregular. No último balanço geral feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, das 7.017 urnas instaladas em todo o estado do Amazonas, apenas 42 tiveram que ser substituídas. 8h30 da noite, todas as sessões eleitorais aqui da capital de Manaus já haviam passado pela apuração do TRE. Faltavam apenas algumas urnas do interior do estado. Wilson Lima, candidato do PSC, vai disputar o segundo turno com Amazonino Mendes, candidato do PDT. O presidente do TRE informou que as urnas levadas para o interior não irão voltar para a capital. Uma inovação este ano é que as urnas não retornarão para Manaus. Elas já ficarão lá no local de votação. Nós daqui da nossa central de tecnologia, nós iremos habilitar os 2 candidatos a governo e os 2 candidatos para presidente que estão mais bem colocados para o segundo turno. E os santinhos, mais uma vez, tomaram conta das ruas da capital desde as primeiras horas do domingo de votação, principalmente nas paradas de ônibus, onde os eleitores descem dos coletivos para se dirigir até os colégios eleitorais. Um crime eleitoral e que se repete a cada eleição. Muitos santinhos de muitos candidatos, jogados desde as primeiras horas do domingo em várias vias da cidade. Na Zona Norte, em frente à Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, uma quantidade assustadora de santinhos. Assim como em frente ao Colégio José Lindoso, conhecido como Quarentão, na Cidade Nova. A Jaqueline trabalha aqui em eleição e conhece bem essa prática. No ano passado não tinha tanto como hoje.
Tá bastante, tá espalhado todo canto. E as pessoas vão juntando e pegam, vou votar na Nigéria. Aí jogo de novo. Nas últimas eleições, foram recolhidas mais de 73 toneladas de lixo eleitoral. Um trabalho que demorou 4 dias para ser finalizado. Muitos eleitores reclamam, mas não veem nenhuma providência sendo tomada. Eu fui lá votar e eu manifestei a minha indignação junto aos que estão acompanhando as eleições, as autoridades. Disseram que depois viriam aqui na frente apanhar alguns santinhos, tirar algumas fotos e depois fazer registro. Mas até o momento, nada. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso na nossa interação com a Rádio FM O Dia. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. Acabamos de mostrar aqui para quem acompanha pela TV a sujeira que ficou a capital por conta dos santinhos dos candidatos que, mais uma vez, foram derramados nas ruas. O bom é que alguns desses candidatos aí que sujaram as ruas foram identificados e podem e devem, e tomara que sejam, punidos. Adriane, as multas variam de 2 a 8 mil reais e o montante de multas que devem ser aplicadas chega a 460 mil reais, que devem ser distribuídas aí entre 176 candidatos identificados como responsáveis, direta ou indiretamente, por essa derrama, por esse crime ambiental que ocorreu no dia de ontem, nas proximidades, Adriane, Cleiton, ouvintes e telespectadores, nas proximidades de pelo menos 60 escolas. Quem está nos acompanhando pelo Manhã no Ar está vendo as imagens da reportagem que acabou de ser exibida e que mostra exatamente como ficaram as ruas da cidade durante esta eleição em várias zonas da cidade. Não foi algo que ocorreu de forma isolada, não. Em todas as zonas da cidade ocorreu essa distribuição, esse derramamento de santinhos nas ruas da cidade. E aí a Justiça Eleitoral vai responsabilizar então esses 176 candidatos que devem pagar essa multa. É muito triste, né? A gente vê que eles continuam fazendo isso. Eu costumo dizer que a limpeza das ruas deve ser feita também nas urnas, que a gente tem como obrigação de eleitor já corrigir isso na hora de votar. Se está indo votar, viu o santinho do seu candidato ali, se ele não está respeitando as regras antes de ser eleito, imagina depois. Exatamente. Que vai ter uma série de vantagens, né? Exatamente. É melhor cortar logo o mal pela raiz e tomara que essas pessoas, de fato, recebam essas multas. O problema Esse é que é o grande negócio. Geralmente passa, né? Depois não acontece nada com eles e eles se aproveitam do eleitor que não escolheu o candidato e que, de repente, vai pegar qualquer pedaço de papel na rua com um número e vai votar, né? A gente espera que, de fato, eles possam ser punidos. Agora, ainda falando sobre as eleições, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no Manhã no Ar sobre o índice de renovação, que foi muito grande no parlamento, né? Tanto na Câmara Federal, 75% dos deputados federais, também na Assembleia Legislativa, metade dos parlamentares vai ser renovada por lá. E essa quantidade de novos deputados e até de senador vai fazer uma dança das cadeiras lá na Câmara Municipal, porque alguns deles são vereadores e foram eleitos para outros cargos. Exatamente. Pelo menos 6 vereadores vão deixar a Câmara Municipal de Manaus e vão para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Entre eles, o Wilker Barreto, Joana Dark, Álvaro Campelo, Plínio Valério, professora Terezinha Ruiz e o mais votado entre os vereadores, que é o João Luiz, né? Os 6 vão deixar a Câmara Municipal de Manaus e vão assumir uma vaga na Assembleia Legislativa, Adriane. Com exceção do Plínio, né? Que o Plínio vai para a Assembleia, exato, Senado. São vários aí, portanto, que devem ter toda essa modificação por conta da representatividade, né? Tem o Plínio, que foi eleito senador mais votado nesse turno. A gente tem também o vereador que foi eleito no último pleito como mais votado, João Luiz, passa para lá, como você citou ainda há pouco, Terezinha Ruiz, tem também o Wilker Barreto, Eloy Abreu, tem o Álvaro Campelo, na verdade. O Eloy entra nessa substituição, aí o Álvaro Campelo, quem assume na vaga é o Tabosa, a Joana Dark sai
entra a Mirti Salles, que é ali a suplente na vaga. E que já foi vereadora. Já foi vereadora, não estava candidata nesse pleito, porque está numa secretaria. Felipe Souza sai e entra o doutor Alonso, do PTN. O Plínio saindo, quem assume essa vaga é a Dante, do PSDB. E o João Luiz sai e vai entrar o Amauri Colares. Então, uma eleição para nível estadual, federal e que acabou movimentando bastante o parlamento municipal. E a gente está falando de uma dança das cadeiras inicial na Câmara, que é automático, né? A partir de 1º de janeiro, essas pessoas viram deputados, senadores, e aí acontece isso. Mas, em janeiro, a gente deve ter outra movimentação, porque dessas pessoas que foram eleitas, algumas ficaram na suplência. E aí, para dar vaga a essas, é muito provável que haja aconchavos políticos, secretarias, alguma outra coisa do tipo, que possa fazer com que deputados se tornem secretários ou tenham outro tipo de função e alguém que não foi eleito passe a ser deputado. Isso chama a atenção, inclusive, para um outro fato, né? A gente tem aí, da metade da Assembleia Legislativa, que será renovado, quase a metade, pelo menos 5, não necessariamente são novos, são pessoas que se elegeram para o mandato de vereador. Inclusive, o mais votado deles está entre esses nomes e agora se elegem para um outro cargo, mesmo sem ter terminado o primeiro mandato para o qual eles foram eleitos. O eleitor parece concordar com isso no momento em que elege, né? Parece que o eleitor de fato aprova ou aprovou essas pessoas como vereadores e o querem em outros mandatos, mas isso causa assim uma certa confusão na cabeça de quem acompanha o movimento político, essa dança das cadeiras, como você chama, Adriane Diniz. O grande negócio é que não existe transparência nisso tudo, né? Ninguém se candidata dizendo bem assim, olha, eu vou gerenciar por 2 anos, depois eu vou te abandonar e vou querer ir para o parlamento por 2 anos, né? Vou mudar de casa, vou ficar pulando de galho em galho. Ninguém diz isso. Ninguém diz, por exemplo, o seu suplente, ó, eu vou para o outro parlamento, mas o fulano aqui, quando eu sair, vai ficar. Né? E entre esses eleitos agora deputados, tem vários que são vereadores de primeiro mandato, né? Não concluíram sequer os 4 anos ainda. Já pensou? E já pularam. Mal começaram na política e já são políticos como muitos antigos. Já estão fazendo carreira política. Exato. E o projeto político de 4 anos de atuar em favor da população, para onde foi? Para onde ficou? Será que existia mesmo? A gente ganhou mais 4, né? Ganhou mais 4 agora. Ganhou mais 2 mais 4. Estendeu aí o mandato, quase o mandato de senador. Exatamente. E a gente precisa entender que são propostas diferentes, né, Adriane? O parlamento municipal ele precisa se preocupar basicamente com a realidade de Manaus. E os vereadores, por exemplo, deveriam ser os maiores fiscalizadores da má gestão da prefeitura. Né? Quando eles passam para o parlamento estadual, a visão é outra, a fiscalização é outra com relação ao Estado. Ele precisa se preocupar com a realidade, principalmente do interior, que é quem mais sofre com a má gestão do Estado, enfim. Então são 2 percepções diferentes. Ele deixa de ser um político ali para ser outro. Ele não vai mais ajudar ali diretamente a comunidade, ele precisa pensar macro e não ali micro naquela comunidade em que ele foi eleito como vereador. Então são possibilidades diferentes que as pessoas precisam entender, mas entenderam que eles merecem, né, começar a pensar diferente, pensar maior. Vamos ver como é que vai ser a atuação daqui para frente. Vamos lá. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia para vocês aí na 93.1, que fez uma belíssima cobertura das eleições ontem, durante todo o dia, programação ao vivo, não teve música, só informação durante todo o dia para orientar o eleitor. E no segundo turno tem mais. E você esteve nessa cobertura, né, Dani? Também, Chico. Bom dia, boa semana para você. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau, até lá. Olha só, logo após a confirmação dos números, os 2 candidatos que vão disputar o segundo turno para o governo do Amazonas falaram à imprensa. O Wilson Lima, do Partido Social Cristão, concedeu entrevista na sede da legenda. O candidato do PSC, Wilson Lima, chegou ao comitê de campanha no bairro Adrianópolis por volta das 8 da noite. Ao lado de correligionários e apoiadores, ele comentou o resultado da eleição. Eu me sinto muito honrado com o aceno que a população dá a esse projeto, a responsabilidade que ela confere a nós, sinais de que o povo
O cidadão de bem já não aguenta mais a velha política. Wilson Lima foi o primeiro a ser confirmado no segundo turno. Após o resultado da eleição, ele preferiu não falar em alianças e disse que já deve recomeçar a campanha nesta segunda-feira. Nós vamos continuar ao lado do povo, ao lado do cidadão. Essa é a nossa principal parceria. Eu não tive tempo ainda para conversar com isso, ainda não conversei com ninguém sobre parceria para o segundo turno, mas eu reafirmo aqui o compromisso de continuar ao lado do cidadão de bem. Amazonino Mendes também se pronunciou sobre o resultado das urnas e assumiu um tom otimista para o segundo turno. No primeiro discurso desta etapa da campanha, o candidato do PDT, Amazonino Mendes, manteve um tom otimista e disse que não encarou o resultado das urnas com surpresa. Eu sempre soube disso. Eu não enfrentei um candidato convencional. Um candidato da conjuntura, da circunstância. Na verdade, eu respeito todos eles, desejo inclusive que façam uma boa campanha. Isso é bom, conquista cívico. Amazonino Mendes também justificou a ausência nos debates no primeiro turno, dizendo que estava muito atarefado com as atividades no governo do estado, mas garantiu que vai participar de todas as edições neste segundo turno. Além disso, ele declarou apoio ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Sem demérito nenhum do candidato adversário, que postula aí com um grupo político muito forte, mas, na minha avaliação, o Bolsonaro vai ser um benfeitor da Amazônia e do Amazonas. E não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente vai analisar os números da eleição aqui no Amazonas, mostrar para você os deputados federais, estaduais e senadores que foram eleitos. É um instante só, eu volto já.